Quando a vida tenta te prender na zona de conforto, você não cai nessa merda. Sabe quando parece que a vida está tentando te empurrar para uma caixinha pequena? Uma caixinha confortável, quentinha, segura, mas também apertada pra caramba? É a famosa zona de conforto. E deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém fala com clareza. A zona de conforto não é confortável, ela só é familiar. E existe uma diferença gigante entre essas duas coisas. Porque muitas vezes você não está confortável. Você está acostumado a sofrer daquele jeito. Acostumado a viver menos do que poderia. Acostumado a aceitar pouco. Acostumado a diminuir quem você é. E então, hoje eu quero conversar com você sobre algo simples, direto e meio brutal. Quando a vida tenta te prender na zona de conforto, você não cai nessa merda. A armadilha invisível. A zona de conforto não chega batendo na porta. Ela não diz: olá, vim aqui destruir seu potencial. Não. Ela chega disfarçada. Ela vem como: deixa pra amanhã. Ela vem como: isso não é pra você. Ela vem como: melhor não arriscar. Ela vem como: você não está bem assim. E pronto. Quando você percebe, você parou de tentar. Você parou de crescer. Você parou de arriscar. Parou de viver. A vida vira um replay. Todo dia parecido. Mesmas conversas, mesmas desculpas, mesmos medos, mesmos limites. E a pior parte, você começa a acreditar que esse é o seu tamanho. Mas não é. Não mesmo. O sistema adora a zona de conforto. Tem algo curioso nisso tudo. O mundo adora quando você fica pequeno. Sim. Por quê? Porque gente pequena dá menos trabalho. Gente que não questiona, gente que não arrisca, gente que não cria, gente que não sai da linha. A zona de conforto é um tipo de estacionamento, o da alma. Você não bate o carro, mas também não vai a lugar nenhum. E a vida passa, as oportunidades passam, os sonhos passam. E quando você olha para trás, existe uma pergunta que começa a aparecer. E se eu tivesse tentado? Essa pergunta pesa. E ela pesa muito. O medo de sair da zona de conforto. Agora vamos ser honestos. Sair da zona de conforto dá medo. Muito medo. Porque sair dela significa arriscar e errar. Arriscar e falar. Arriscar e ser julgado. Arriscar e ouvir críticas. Arriscar e parecer louco. Mas deixa eu te contar um segredo que mudou a minha forma de enxergar tudo. O problema não é o medo. O problema é obedecer o medo. Todo mundo sente medo. Todo mundo mesmo. A diferença entre quem vive uma vida grande e quem vive uma vida pequena é muito simples. Um escuta o medo, o outro o obedece. A mentira do momento perfeito. Outra armadilha clássica. Você já deve ter ouvido isso dentro da sua própria cabeça. Quando eu estiver pronto, eu começo.
um spoiler aqui pra você, ó. Você nunca vai estar pronto. Nunca mesmo. Porque crescimento acontece durante o caminho, não antes. Ninguém aprende a nadar lendo. Você aprende quando entra na água. E no começo, você engole a água, se desespera, se debate. Mas depois, você começa a flutuar. Depois, a nadar. Depois, você mergulha. E depois passa a explorar oceanos. Mas tudo começa com uma decisão. O de entrar na água. A zona de conforto é viciante. Existe algo perigoso na zona de conforto. Ela te vicia, porque ela te protege do desconforto imediato. Mas cobra um preço silencioso. Ela rouba sua evolução, sua coragem, sua ousadia, sua autenticidade, sua liberdade. E lentamente você acaba virando uma versão reduzida de si mesmo. É como se sua alma fosse um leão, saca? Mas você aceitasse, como se você aceitasse viver como um gato, com ração, com coleira, com limite. Mas lá dentro, o leão continua existindo. Ele não foi feito para a jaula. O dia em que muda tudo. Tudo muda. Todo mundo rompe a zona de conforto. Tem um momento, um dia, um instante e também assim uma decisão. Aquele momento em que você diz: chega. Chega de viver pequeno. Chega de pedir permissão. Chega de aceitar menos. Chega de se sabotar. Chega de se esconder. E nesse momento, algo muda dentro de você. Não é o medo que desaparece, mas a coragem fica maior do que o medo. E isso muda tudo. A vida começa fora da zona de conforto. Sabe onde a vida realmente começa? Fora da zona de conforto. É ali que surgem as histórias, as aventuras, as conquistas, os aprendizados, as transformações. Tudo que realmente vale a pena viver. Exige um pouco de caos, um pouco de risco, um pouco de ousadia. É como subir uma montanha. Ficar na base é seguro, mas a vista, a vista só existe lá em cima mesmo. Pequenas rebeliões diárias. Romper com a zona de conforto não significa largar tudo de uma vez. Você não precisa ser dramático, não precisa ser radical. Às vezes começa com pequenas rebeliões, pequenos atos de coragem, como falar o que você pensa, tentar algo novo, postar aquele vídeo, saca? Começar aquele projeto, dizer não para o que te diminui, dizer sim para o que te expande. Cada pequeno passo é um voto. Um voto para a vida que você quer construir. Você não veio nesse mundo para ser pequeno. Existe uma coisa que eu realmente acredito. Você não nasceu para viver uma vida pequena. Você não nasceu para se esconder. Você não nasceu para existir no modo automático. Existe algo único em você, uma voz, uma energia, uma visão, algo que só você pode trazer ao mundo. Mas isso
nunca aparece dentro da zona de conforto. Nunca. Potencial não cresce em terreno seguro. Ele cresce em terreno desafiador. O compromisso. Então, hoje, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Você vai continuar vivendo dentro da zona de conforto ou vai começar a desafiar os seus limites da sua própria vida? Porque a verdade é essa. A vida não espera, o tempo não passa. Aliás, o tempo passa. Os anos passam e uma hora a gente acorda e percebe que a metade da vida já se foi. Então, se você tem um sonho, começa. Se você tem uma ideia, testa. Se você quer mudar algo, muda. Mesmo com medo, mesmo sem garantia, mesmo sem aplausos. Porque no final das contas, a maior prisão não é um lugar, é uma mentalidade. E a chave sempre esteve nas suas mãos. Então, quando a vida tentar te empurrar de volta para aquela zona segura, quando vier aquela voz dizendo melhor não, respira fundo, olha para frente e responde com toda a convicção: eu não caio nessa merda. Porque você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para viver de verdade. E a vida começa onde termina a zona de conforto. Se essa mensagem fez diferença para você, se inscreve aqui no canal, maratona os nossos vídeos para a nossa família ficar maior e não esqueça de compartilhar para os seus melhores amigos, para as pessoas que precisam ver isso. Valeu, obrigado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever, maratonar nossos vídeos e compartilhar com todos os amigos.